Amém, irmãs? Vamos lá para a nossa segunda semana dessa série de Palavras da Graça que vocês vão falar para as crianças. Espero que essa primeira semana tenha sido boa para vocês e acredito que com calma e com cada palavra, cada semana, a gente vai trazer esse entendimento tão glorioso para as nossas crianças. Sabendo que não semana que vem, mas na outra, você vai levar o ensinamento de orar em línguas. Então é até bom, na semana, você pedir para as crianças que quiserem falar em outras línguas, crerem, fazerem até um jejum, se elas quiserem, para motivar a fé delas. Não significa que você precisa de um jejum para orar em línguas, mas para motivar a fé. Mas vamos aqui para a palavra, para o vídeo não ficar grande. O tema que eu dei é esse, ó, justiça e saúde. Então, a princípio você vai ensinar para as crianças o quê? O primeiro versículo aqui, ó. Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. Ele não está aqui na edificação, mas eu vou abrir ele aqui pra gente poder ler ele, a fim de que fique claro uma coisa. Então é importante você mostrar para as crianças com a Bíblia aquilo que você está ensinando. Marcos capítulo 16, o verso 18 diz aqui, ó. Esse aqui, ó. Espero que esteja dando aí para você ver. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Agora a parte que te interessa é essa aqui, ó. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nota que isso aqui é uma direção que Jesus está dando para os discípulos a respeito das pessoas. Então, essa direção não é aos discípulos, é aos discípulos a respeito das pessoas. Então, você já vai falar para as crianças, se possível, pega elas como exemplo, olha. Chama uma criança e fala, olha, você vai ser as mãos. Aí você chama outra criança e fala para ela, vocês vão ser o doente. E aí você põe a criança doente, pede até para ela ficar de cabeça baixa, e a outra criança você pega ela e manda ela pôr as mãos sobre aquela criança doente. Quando ela pôr, aí você fala para aquela criança que se faz de doente, fala, agora fica firme de pé e dá um sorriso. Aí, quando elas fazerem isso, fala, aplaude o Senhor, aleluia. Aí você conclui, olha, o Senhor não disse para orar, não disse para dizer nada. Ele apenas disse que se houver um doente e você impor as mãos, ele vai ficar curado. Então você vai explicar para essa criança que autoridade é essa de cura através das mãos. Como assim a minha mão tem o poder de curar o doente? Aí você vai falar para ela, vamos entender isso. Por quê? Porque aqui como está escrito, olha, se o doente for um cristão, com certeza vai ser diferente o tratamento. Mas você primeiro vai explicar para ela por que ela pode pôr as mãos. Aí você vai andar com a sua edificação, ok? Vai ler aqui Romanos 8:11. Veja, na sua edificação vai estar esse versículo. O outro não, o outro vai estar na Bíblia, na sua vai estar esse. E aqui eu separei exatamente aqui a trindade, a triunidade. O nome de trindade é um nome que eu não gosto. A triunidade na primeira instância e na segunda instância. Opa, aqui. Aqui já deveria ser outra cor. Aqui já faz parte da segunda triunidade. Olha aqui. Então, no seu versículo não vai estar assim colorido, tá bom? É na sua edificação, vai estar só grifado. O que está de vermelho é a primeira parte que aparece a triunidade. O que está de verde é a segunda parte que aparece a triunidade. A explicação é simples. O Espírito daquele Jesus
Está aqui embaixo, olha só. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Então, primeira pessoa da Trindade, o Espírito, que é o Espírito Santo. Segunda pessoa, Deus, é para a citação daquele. Então, essa palavra daquele, que está aqui em cima, aponta para Deus. E terceiro, ressuscitou a Jesus. Jesus é Jesus. Amém? Então, veja só. Então, essa primeira parte diz respeito a essa parte de cima vermelho. O que a Trindade fez aqui em cima no verso? Ressuscitou a Jesus. Então, eles foram incumbidos de ressuscitar a Jesus. Certo? Vamos agora, então, para a segunda parte. Aquele Cristo Jesus e o Espírito. Então veja, essa segunda parte está mostrando os mesmos nomes. Aquele é Deus, é o mesmo para daquele. Cristo Jesus é Jesus. E o Espírito é o Espírito. Então tá aqui, ó. Aquele que ressuscitou a Jesus por meio do seu Espírito. Minha tela vai acabar ficando pequena aqui. Deixa eu diminuir um pouco então pra gente conseguir enxergar todo o ângulo. Agora deu certo. Aí. Veja só. Aquele que dos mortos ressuscitou, Cristo Jesus, a de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Tá aqui, ó. Essa parte aqui. Vou pintar de verde, como está aqui. Deixa eu diminuir mais. Isso. Acho que agora ficou bem joia. Tá vendo aqui, irmãs? Aquele que ressuscitou Jesus Cristo por meio dos mortos. Aquele é Deus. Cristo Jesus é Jesus. E por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Qual é a ação? A gente vimos que a ação da Trindade em cima foi ressuscitar Jesus. E a ação da Trindade nessa parte de baixo é vivificar os nossos corpos mortais. Da saúde, da vida, certo? Então, a Trindade ressuscitou a Jesus, a Trindade traz vida pra gente. Então, até aí tudo bem. A gente estamos vendo a ação da Trindade. Aqui está explicando exatamente isso que eu já falei, que aparece 2 vezes, etc. Essa questão você traz para as crianças. O que é mais difícil, ressuscitar Jesus ou dar vida aos nossos corpos mortais? A resposta é essa aqui, ó. É mais difícil ressuscitar Cristo Jesus dentre os mortos. Então, para Deus é mais fácil dar vida para a gente. Para Deus é mais fácil trazer saúde para a gente. Certo? Então, aqui agora a resposta para essa pergunta bastante difícil, ó. Se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, por que eu fiquei doente? É uma boa pergunta, né? Por que a gente fica doente? Mas olha a resposta aqui no versículo 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, essa parte aqui, ó, mas o Espírito vive por causa da justiça, é a sua melhor resposta. Você vai explicar para as crianças o seguinte: se você for a justiça de Deus, você acreditar nisso, você receber isso pela fé, você recebe saúde. Se você não, você acha que tem que fazer jejuns e orações e fazer muitas coisas, e você não recebe a justiça de Deus como bênção, dádiva da graça, então você muitas vezes vai ter a doença no seu corpo e viver doente. Mas aquele que recebe o Senhor como justiça torna-se saudável, recebe saúde. Então o corpo de morte por causa do pecado, ele está em mim.
mas o espírito é vida por causa da justiça. Tá bom? Então, diz isso às suas crianças, que o espírito é vida por causa da justiça e que é muito importante elas serem a justiça de Deus, receberem a dádiva da graça, isso que vocês estão falando. Amém, irmãs? Então vamos avançar aqui, ó. Deus dá vida a nossos corpos mortais. Eu vou ilustrar usando 3 irmãos. Espero que vocês tenham lembrado quando eu fiz essa ilustração usando os irmãos. Eu fiz isso tanto no culto da manhã como no culto da noite. Então, todos que estiveram lá viram, né? Suponha que um é o meu espírito, o outro é a minha alma e o outro é o meu corpo. Você vai fazer isso com criança. E aí o desafio é você conseguir ler esses 19 itens aqui montando as crianças, entendeu? O corpo é a casa onde eu moro, então esse vai ser a primeira criança. O espírito está morto por causa, por isso tudo está morto. Aí você põe o último lá na parte de trás, tem um primeiro que é o corpo, o segundo é a alma, o terceiro é o espírito. Você põe ele de cabeça baixa para representar que ele está morto. Então você vai lendo e fazendo este movimento com as 3 crianças que estão em fila, a fim de que elas vão entendendo. No final, você vai ler todos esses aqui, mas no final você tem que chegar na seguinte conclusão. Você pode reduzir esses 19 itens em 3, 4, 5, de acordo com o que você entendeu, para você acabar fazendo isso com as crianças. Mas a ideia é essa: quando a unção vem lá no espírito e a alma deixa essa unção fluir, então o espírito gruda na alma. Aí como a alma deixou fluir, a alma vai grudar no corpo. E aí o corpo recebe a vida. E esse receber de vida do corpo também é um receber de saúde, de cura, de vida. Amém, irmãs? E eu espero que as crianças possam entender e venha a ser uma grande bênção e vocês falem a essas crianças: estar aqui na célula é da vida ao Espírito, orar é da vida ao Espírito, ir aos cultos é da vida ao Espírito, mas também é da vida à alma, que vai acabar caindo no corpo. E aí você vai falar para essas crianças que quanto mais firmes elas estiverem em Jesus e na célula, mais elas vão ter a justiça de Deus, o dom da graça, a abundância da graça, e as famílias delas vão acabar ganhando muito, e tudo que os pais e as mães delas sonham e desejam vai acontecer na vida dela por causa delas, como justiça de Deus. Fica um abraço para todas vocês. Espero que vocês possam receber ajuda deste pequeno vídeo. Estude, peça ajuda se você é alguma irmã de 15 casada, peça ajuda ao seu marido se ele te puder ajudar, e ótima célula para vocês. Amém? Glória a Deus.